Postagem do dia 10 de junho de 2026, às 12h39. Imagine entrar no mundo do jogo, todos os humanos belos, todos livres, todos poderosos. Aniversário? Não! Humanos reais devem contar como anosversário. O nosso querido Antônio A.N. fez aniversário ontem, dia 9 de junho. Eu e ele, nós conversamos sobre isso. Na verdade, falamos de novo sobre isso. Como sabem, eu não celebro aniversários desde a minha infância. E eu disse a ele, bom dia, mais um ano mais novo. E ele contou que ele sempre dizia à mãe dele que eles nunca envelheciam mais do que 25 anos. E eu disse a ele, é a celebração do seu anos, porque não existiam humanos envelhecendo, então não se celebravam datas passadas. Mas quando deram a desconstrução da juventude como mais um desafio dentro do jogo, aí sim, passou-se a celebrar cada ano do anos de cada um. Por isso, o sistema mostra como o anos, formato, força, firmeza da casinha do ânus e o próprio orifício se tornaram importantes. E também porque ele criou a crueldade de desviar a entrada de alguns participantes para o registro contrário do acesso à mente, que se tornaram conhecidos pela gente humana real como homossexuais. Uma maldade é conectada à outra. Os motivos são conectados a outros motivos. É assim o sistema. É um emaranhado de maldades, mentiras, enganação, problemas, justificativas, razões e motivos que explicam tudo isso e garantem o conhecimento, ensinando e mostrando. E o sistema obtém o resultado de tudo. Pelas cenas, nós vivenciamos tudo isso, aceitando os disfarces do mal e toda a falsidade. Nós nos tornamos seus pilares, o eixo inabalável da sua sobrevivência nesse mundo, pois ele está nas nossas mentes, com suas histórias, assuntos, personagens e coisas sendo mantidas, acreditadas, defendidas e vivenciadas. Assistam meus vídeos sobre a desconstrução da juventude e os anteriores a eles, nos quais eu expliquei pela mensagem que não chegávamos aqui nascendo, portanto não havia nem velhice e nada do que conhecemos como nosso aqui. E quando eles deram corpo e corromperam a todos nós, para os desafios que ele ia nos dando, aumentassem nessa altura o máximo que os nossos corpos chegavam era até os 30 ou 25 anos, contando pelo que se é compreendido como passagem de tempo para nós aqui. Como vocês sabem, de tempo em tempo, a percepção de tempo muda. Olha, antigamente nós percebíamos mais longo do que agora. Nossos antigos, ou nós mesmos, em reprise, como tempo passado, éramos os participantes que entraram para vivenciarem essa base de história como anos, décadas, períodos, eras, séculos, etc. E não havia feiura, só beleza. Não havia diferenças, porque todos eram belos e iguais, com as diferenças da assinatura do desenho de cada um, mas não para a mente humana compreender o diferente, nesse diferente do que o sistema fez entender como diferente diferenças. Isso é porque nós não éramos espécie, raça, nada disso. E quando eu disse que não havia feiura, eu já expliquei para vocês que o belo ele é ilimitado. E já o feio, ele precisa do belo para ele existir da mesma maneira que o mal precisa do bem para existir. O bem existe sozinho, ele não precisa perturbar ninguém. O bem, ele não ataca nada, ele não é mau. Então ele pode viver por si só.
O mal, sim. O mal precisa do bem para atacar, para destruir, para retorcer, para corromper. A mesma coisa da feiura, ela só pode existir se o belo, o bonito, for corrompido, se a beleza for destruída, deformada, retorcida. Quando eu falava que antes não existia feiura, as pessoas não conseguiam nem pensar nisso. Como pode? Isso não teria possibilidade. Claro que teria. É porque elas imaginam limitadamente que a beleza, uma hora chegaria num ponto em que haveria pessoas menos belas e seriam consideradas mais feias. Mas não havia essa comparação. Não havia como ficar feio ou menos bonito ou mais bonito. Eram todas belezas, todos belos. Não havia um belo menos belo. Todos eram belos, bonitos. A beleza verdadeira é assim. Ela é ilimitada, ela é infinita e ela não precisa ser igual, ela não precisa ser diferente no diferente do sistema e ela também não precisa ser o igual do sistema. E ela pode ser muitas, infinitamente, sem repetições. E quando eu disse sobre a assinatura, de diferença dos desenhos de cada um, é porque havia essa beleza, a gente percebia que havia uma diferença da beleza, era uma beleza diferente, mas não é esse diferente que a gente conhece daqui. Para nossa mente agora humana entender, já que nós fomos acostumados com diferenças, com comparações, mais bonito, mais feio, inferior, superior. Então eu preciso dizer isso para vocês. Mas imagina, se não existisse o mal, como é que a gente ia chamar o bem? Não existia essa palavra de bem. Era o que estava sendo perfeito, né? Era o perfeito real. O que é perfeito, ele não se transforma, não se inverte, não se modifica, não se torna outra coisa. Eu disse que nós não éramos espécie. Nós aqui somos uma espécie e nós dizemos que somos da raça humana. Não existia nada disso. Apenas nós éramos presença refletida dos nossos originais, entrando para experimentar no espaço existencial, na sala existencial. Bom, e a beleza, quando ela é real, ela é, como eu expliquei para vocês, ela não se repete, ela é ilimitada. E um belo, nessa beleza real, ele nunca foi e nunca será um belo mais belo que outro ou mais feio que outro. Não existia e não existe essa comparação quando for a beleza real, o mundo com uma beleza real. Porque não existia feiura e não pode haver feiura no mundo em que o belo é o perfeito. Nem prisão de um corpo que seria manipulado ou que é manipulado poderia existir nesse perfeito. Nós não tínhamos esse corpo, mas se nós tivéssemos esse corpo que pensamos ser nosso, como agora nos sentimos donos desses corpos, que não conhecemos eles direito, sabemos nada como ele funciona, mas dizemos que nós somos ele e que ele nos pertence. No entanto, se nós estivéssemos nesse perfeito, esse corpo ele não seria manipulado por nada. Ele não seria limitado, desgastado, invertido. Ele teria que ser perfeito. E o perfeito não se inverte, não se desgasta, não se transforma em outra coisa. Ele não morre, ele não tem que viver, porque ele é o perfeito. E o perfeito não vive, não morre, não nasce, não faz nada. Ele está sendo o total. Então, esse corpo que pensamos ser nosso, ele é e não é. Não é mais porque nós perdemos esse direito a partir do momento que começamos a aceitar os disfarces do mal, a substituição do que era nosso original pelo falso, do jogo, da falsa humanidade que todos estão a experimentar como humanidade real. Eles dizem para nós que a parte da palavra aniversário vem de vertere, do latim, e que significa voltar sempre, de volta. Um ano sempre volta a ser um anos, não é? Aqui dentro, todos os corpos de animais e humanos têm anos. O dia de aniversário, a celebração pelo nascimento de um escravo nesse mundo. Pensemos, ou anos,
o aparelho digestivo. Então, coloca-se uma velhinha no ânus e celebra? Não, eles fazem o dono do ânus comer nesse dia para ativar esse aparelho digestivo no próprio ânus, que ele vai ficar ativado e ele vai funcionar, ele vai eliminar o dejeto. Querem saber mais sobre esse tema e a explicação que já passei para vocês matutarem de novo? Então saibam mais nos meus vídeos e postagens antigas e recentes. Fiquem todos bem. Cuidem da mente de vocês. Não entreguem ela de bandeja para nenhum dos assuntos, personagens ou coisas deste mundo do jogo. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.